Vamos reiniciar, boa tarde, vamos reiniciar nossas atividades. Eu, então, dando continuidade ao nosso evento, anuncio a exposição intitulada CPC após 3 anos na Justiça Federal, com exposições dos eminentes juízes federais Arthur César de Souza e Vicente de Paula Ataíde Júnior. Dr. Arthur César de Souza, ele é pós-doutor pela Università Statale de Milano, pela Universidade de Valência, pela Universidade de Santa Catarina e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutor em Direito das Relações Sociais pela UF. Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, professor em Direito Processual Civil pela Unifil e juiz convocado no TRF4. Dr. Vicente de Paula Ataíde Júnior é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Processual Civil pela mesma universidade e juiz federal da 2ª Turma Recursal dos Juízes Especiais Federais do Paraná. Então, eu passo a palavra para darmos início ao eminente doutor Arthur César de Souza. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos novamente, na pessoa da eminente desembargadora Marga Tessler. Cumprimento também o estimado doutor Vicente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e esse convite que me foi formulado pela doutora Thaís, por quem eu nutro a maior admiração, o maior respeito, e considero ela como uma grande amiga que eu acabei fazendo aqui no tribunal, nesse período que eu estou convocado, tanto eu como a doutora Thaís, junto à 6ª Turma de Direito Previdenciário. Não sei se foi a melhor escolha, né? Não sei se foi a melhor escolha, mas eu vou tentar conversar com os senhores no sentido de que quais foram os aspectos positivos e negativos do novo Código de Processo Civil nesses 3 anos. Claro que é uma visão, peço desculpa preliminarmente, é uma visão muito própria. Eu não posso considerar isso como uma visão ampla. É uma visão de quem vem estudando o processo civil há algum tempo e que vem retirando do andar do processo que passa pela minha mão esse sentimento. Então, o que eu estou colocando para vocês é mais uma impressão do que uma total confirmação de realidade. Nós precisaremos aí fazer uma grande avaliação, espero que o CNJ faça, né, doutor Marco, que está lá na previsão do novo Código de Processo Civil, que ele tem que avaliar periodicamente a eficácia do novo Código de Processo Civil, até para propor medidas de alteração. Bom, pedir a gente, eu vou só ficar em pé. Alô, teste. Obrigado. O senhor mudando? Agora o slide? Decisões paralelas. Pode? Então, não, antes pode voltar um pouquinho. Obrigado. O que eu percebo, e que eu acho que todos vocês estão percebendo no novo Código de Processo Civil, que ele foi estabelecido, concretizado, foi construído com base em 4 pilares fundamentais, que seria o contraditório, a efetividade, a celeridade e a instrumentalidade. Se nós observarmos nas normas fundamentais, nelas estão esses 4 pilares bem definidos. Em praticamente quase todos os dispositivos que você trabalha dentro do CPC nesses 3 anos, você consegue observar os 4 pilares de construção do novo CPC. O contraditório nós encontramos no artigo 7º, 9º e 10º. É assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo contraditório. A mesma questão nós observamos no artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o artigo 10º, aqui nós estamos diante da proibição de ação surpresa, né? E o artigo 10º, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, essa é a estrutura básica do Código de 2015, o contraditório. E mesmo porque o contraditório é a essência do processo jurisdicional moderno e contemporâneo.
Eu chego ao ponto de dizer que falta de contraditório não é nulidade, mas é inexistência do processo, é essência, é ontológico, não existe processo sem o devido contraditório. E as normas fundamentais foram claras nesse sentido, né? Elas estabeleceram aí a observância em todos os aspectos, tanto com a proibição de decisão surpresa, quanto de se apreciar um fundamento que não está inserido no processo, mesmo que seja de ofício. No meu sentido, foi uma preocupação salutar, uma preocupação muito boa por parte do processo. Por quê? Porque aquele que está do lado de lá, que são os nossos clientes dentro do processo, eles às vezes se vinham com um fundamento em que em nenhum momento discutiu. Quantas vezes eu extingui uma execução fiscal pela prescrição e, na verdade, vinha a Fazenda Pública e demonstrava depois, não estava prescrito, houve um parcelamento. Então, se eu já tivesse, à época, aplicando esses dispositivos, evitaria uma apelação, evitaria que esse processo subisse e, de repente, houvesse uma reforma e retornasse este processo. Também no que concerne ao pilar efetividade, está no artigo 6º das normas fundamentais. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, aqui nós temos efetividade de uma decisão de mérito justa e efetiva. Aliás, isso eu acho também, na minha perspectiva, um fator importante no novo CPC. Ele nos traz a preocupação com uma decisão de mérito não simplesmente legalista, dogmática, positivista, mas também uma decisão justa e efetiva. E se nós formos no Código Ibero-Americano de Ética Judicial, que é o único código de ética da magistratura, juntamente com o princípio de Bangalore e depois o código do CNJ, é o único código que nós encontramos a definição de jurisdição, ou a finalidade de jurisdição. Lá no Código Ibero-Americano está bem claro, o fim último da atividade jurisdicional é realizar a justiça por meio do direito. Em que código ético nós encontramos tamanha preocupação com a decisão do magistrado no aspecto de justiça, rompendo, de certa forma, com o mero dogmatismo jurídico. Em relação à celeridade processual, está bem delineado isso no artigo 4º, 6º e 12º também das normas fundamentais. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. E, por fim, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Penso que não haveria necessidade de haver alteração em relação a essa ordem cronológica para colocar ali uma expressão preferencialmente, enquanto que na origem do novo código estava obrigatoriamente, né? Mesmo porque as exceções do artigo 12 já nos deixavam muito tranquilo para retirar do processo da ordem cronológica. Eu penso que a ordem cronológica é extremamente importante para aquele que está aguardando o resultado do processo. Que se tem essa preocupação da antiguidade do processo, e é isso que o tribunal sempre está nos cobrando, e com razão, que os processos mais antigos sejam julgados o mais rapidamente possível, de forma mais rápida. Enfim, e as exceções do artigo 12 nos deixam tranquilo para retirar daquela, vamos dizer, da fila dos processos, aqueles que merecem um tratamento diferenciado. E por fim, a instrumentalidade, os 4 pilares, como eu falei, estão bem definidos nas normas fundamentais. A instrumentalidade eu vejo ela bem gritante para todos nós no artigo 1º e artigo 8º, que diz: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. E o artigo 8º, aplicar ordenamento jurídico, ao aplicar ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Isso aqui nos dá uma característica de um processo instrumental. O processo não é um fim em si mesmo. E a maior prova está essa instrumentalidade bem característica no artigo 1º e 8º do novo Código de Processo Civil. Fica bem claro a estrutura, os pilares de construção do novo CPC: contraditório, efetividade, instrumentalidade, celeridade. O problema é que esses pilares ainda estão construídos naquilo que os engenheiros denominam de sapata, é isso? Alguém fez engenharia aqui? As sapatas onde os pilares são assentados, né, dentro da terra.
Uma zapata em que é uma cultura com base no Código de 73. E eu faço essa crítica, inclusive, nas minhas decisões, por vezes, eu sou levado a pensar por uma interpretação, uma compreensão de um código de 1973. Isso é uma aberração? Isso é anormal? Isso é atípico? Não, não tem nada de anormal. Por quê? Porque nós estamos há 42 anos interpretando e aplicando uma estrutura processual. E nós fomos formados a maioria, pelo menos aqui, acredito eu, salvo raras exceções, nós fomos formados com base nessa estrutura do Código de 73. E como romper isso em 3 anos? Me parece que nós temos um período de ruptura, de desligamento. E observamos isso que o próprio STJ, às vezes, não consegue se desvincular do Código de 73. Naquela decisão sobre a taxatividade mitigada, no meu sentir, é uma decisão que, na verdade, ela quebra a estrutura do Código de 2015. Por mais legítimo que seja, pelos bons sentimentos, né? Os bons propósitos, mas parece que ela rompe. E agora também com uma decisão, porque se é para permitir que haja agravo de tudo, praticamente, então poderíamos ficar com o Código de 73. E agora, no que concerne a estabilização da tutela, em que ele vem e diz que qualquer espécie de impugnação impede a estabilização de tutela. Olha, ele mantém, então, uma estrutura, uma perspectiva, um campo interpretativo do Código de 73, que é o processo de combate, o processo de litígio. Basta você dizer que não concorda com a decisão, pronto, é suficiente para você prolongar esse processo e levar isso às últimas consequências, como nós temos visto e fomos formados assim no Código de 73. E para que tenhamos o resultado desejado, que é essa nova cultura que foi pregada com base nesses 4 pilares do novo Código de Processo Civil, eu penso que nós, operadores de direito, temos que fazer uma reciclagem de nossas concepções. E aí há um papel extremamente importante das universidades, em primeiro lugar, que são aquelas que colocam no mercado os formadores, os operadores do direito, né? Os operadores do direito, e as escolas de magistratura, com cursos como este, os cursos que a Infam faz, enfim, que a gente possa pensar e aos poucos ir rompendo, tendo a coragem de romper, porque eu sei que não é fácil. Nós vimos aí algumas discussões, como é difícil a gente se desvincular de uma cultura processual, e isso é natural, não tem nada de anormal nisso aí. É preciso apenas que a gente vá, aos poucos, se reciclando, compreendendo e assimilando. 42 anos de convivência com uma pessoa não é pouco tempo. Para você, de repente, pôr uma outra pessoa na sua casa e conviver com ela, e aos poucos, até que você vai simplesmente esquecendo essa outra pessoa, né? Agora, evidentemente que nos 3 anos nós temos aspectos positivos e negativos. Consigo, na minha percepção, repito, é uma coisa pessoal, de percepção individual do Arthur. Mas o que eu consigo ver de interessante nesses 3 anos? Primeiro, no recurso de apelação, a retirada do duplo juízo de admissibilidade. Havia uma crítica, não, isso vai ser complicado. Me parece que é o contrário. Não houve nenhum trauma maior. Evita-se que haja 2 juízes de admissibilidade, tem que passar um juiz de 1º grau, depois passa por um juízo de 2º grau, sendo que foi concentrado tudo no órgão competente para analisar o recurso de apelação, que é o tribunal. Então, me parece que não há essa mudança, ela foi salutar em termos de celeridade processual. Salutar em termos de celeridade processual. Mesmo porque 90% e um pouco mais, chegaria até 95%, dos recursos, eles sobem no campo da apelação. 5, vamos dizer, bom, chegar a 10% é que ele ficava retido ali por intempestividade, falta de pagamento e custas, mas a grande maioria dos recursos subiam já na égide do Código de 73. Então, me parece que essa modificação, nesses 3 anos, não demonstra nenhum prejuízo maior. Ao contrário, o que nós observamos é uma celeridade processual. E também
é constatável que isso não causou nenhum trauma aqui no tribunal. Foi muito bem assimilado, os servidores estão bem assimilados, a questão do juízo de admissibilidade, feito apenas em um órgão. Mesmo porque, se nós fizéssemos o juízo de admissibilidade lá, eles teriam que fazer da mesma forma aqui, não vincula o tribunal ao nosso juízo de admissibilidade. Então, eu vejo isso como um aspecto positivo. Agora, é claro, nessa alteração de falta de juízo de admissibilidade, nós temos algumas perspectivas que podem caracterizar um retardo processual. É o caso, por exemplo, da apelação intempestiva. A parte vai ter que aguardar, às vezes, esse processo que vem para o tribunal, aguardar algum tempo, para simplesmente chegar à conclusão que o recurso é intempestivo. Seria muito mais rápido, talvez, se a intempestividade pudesse ficar com o juízo de primeiro grau, porque nós estamos ali praticamente com muito mais rapidez, hoje fazendo uma análise do processo, né, de recurso, de apelação, já intimamos a parte e já sobe. Talvez alguns detalhes poderia ficar no âmbito do primeiro grau, a tempestividade. Outra notícia que eu tenho recebido, a impugnação cumprimento de sentença. A impugnação e cumprimento de sentença, quando não é acolhida, tem advogados que estão entrando com apelação. E nós não podemos fazer nada no juízo de primeiro grau. Nós simplesmente vamos mandar contrarrazoar e subir para o tribunal. Talvez isso desse uma hora de agilidade, se talvez no aspecto do recurso cabível, a gente pudesse ter um pouquinho mais de autonomia para apreciar. E na exceção de pré-executividade, os advogados reclamam também, na execução, que quando o juiz não acolhe a exceção de pré-executividade, a outra parte entra com a apelação. Às vezes pode ser por ignorância ou às vezes pode ser por má fé, né? Então, estou diante de uma execução, de um cumprimento de sentença, tem que aguardar uma decisão do tribunal que aprecia aquela apelação e, evidentemente, não vai acolher a apelação. Mas esse tempo, esse retardo pode ser um aspecto negativo. Em relação ao recurso especial e recurso extraordinário, houve alteração do duplo juízo de grau de jurisdição. Entendo que foi um aspecto positivo. Por quê? Antes quando entrou, foi sancionado o projeto, já veio a lei 13.256 de 2016 e alterou o juízo de admissibilidade, retornando ao que era antes, porque tinha colocado todo o juízo de admissibilidade, inserido esse juízo de admissibilidade perante o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Mas como que o STJ e o Supremo iam conseguir dar vazão a 27 tribunais de justiça, 5 federais e ainda o juizado especial para o STF? Com a estrutura que ele tem, não seria possível. Então, me parece que essa modificação, retornando o juiz de admissibilidade para a presidência e vice-presidência dos tribunais de apelação, isso realmente foi muito salutar. Mesmo porque entre 30% a 40% das decisões que não dão seguimento ao recurso especial e extraordinário não são objeto de agravo de recurso especial e recurso extraordinário. Então, é um funil extremamente importante para os tribunais superiores. E não vejo, nesse aspecto, qualquer negatividade nessa alteração de postura. É claro que o que eu observo também, que o legislador, que se preocupa tanto com a celeridade e a efetividade, ele não foi feliz em relação ao recurso de apelação. Ou seja, em manter o efeito suspensivo do recurso de apelação. Aqui seria, talvez, se ele quisesse agilizar realmente, dar mais efetividade a uma tutela concedida, ou ao processo, maior celeridade processual, era retirar o efeito suspensivo do recurso de apelação. E, nesse aspecto, ele manteve o retrocesso que nós encontrávamos no Código de 73. Esta afirmação é muito interessante. O princípio da celeridade processual dificilmente será alcançado num sistema processual em que o duplo juízo sobre o mérito é visto como dogma e a sentença, em regra, só tem valor depois de reafirmada pelo tribunal. E mesmo porque o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional. Salvo em relação... A prova está, inclusive, nos embargos infringentes que nós temos no embargo de execução fiscal. É a maior prova que não é uma garantia o duplo grau. Contudo, no meu entender, salvo em relação ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Então, quando o litigante está no aguardo do pronunciamento do juiz, imagina que a sentença não será um arremedo de solução do litígio, que ficará no aguardo de decisão do tribunal. Espera-se que a sentença tutele efetivamente o direito material. Em 1994, quando ingressou no nosso ordenamento jurídico a tutela antecipada, a doutrina já gritava contra isso. Eles diziam que havia um grave e imperdoável contradição,
Porque, enquanto eu estou diante de uma tutela antecipada, uma decisão interlocutória, analisada sobre uma cognição meramente sumária, ela tem executividade imediata? Eu, diante de uma sentença, diante de uma cognição exauriente, eu estou sujeito a um recurso que ainda tem efeito suspensivo. E essa afirmação do Marinoni me parece muito sensata, quando ele diz: pouca coisa é mais racional quando você pensa na necessidade de distribuição do tempo do processo do que obrigar o autor a esperar o tempo que serve unicamente para o réu demonstrar a falta de consistência da sentença. Mas, dentro do novo CPC, nós percebemos uma contradição lógica importante, que nós já falamos um pouco aqui pela manhã, alguém já levantou essa questão, é a inconsistência em relação ao tratamento diferenciado em relação ao momento em que uma sentença de mérito ou uma decisão de mérito é concedida. Isso é muito ilógico, muito irracional, você dar um tratamento à decisão de mérito pelo momento em que ela é proferida. O artigo 356 da decisão parcial de mérito: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcial deles mostrar-se incontroverso. Vamos ficar só no incontroverso, não vamos ficar ali na questão da antecipação de julgamento. E o artigo 355, quando for revel, quando houver revelia, eu posso então, vamos ficar nesses dois aspectos, no incontroverso e na revelia, julgar antecipadamente o mérito. Essa é uma decisão interlocutória, não é uma sentença, portanto não existem duas sentenças no processo, existe uma só, a decisão de mérito é uma interlocutória, o recurso é o agravo de instrumento e sem efeito suspensivo. Então eu estou diante de uma decisão de mérito em que tem eficácia pronta. Ela pode ser executada provisoriamente, se não houver o recurso, definitivamente, uma execução definitiva. Mas quando eu vou para a decisão final de mérito, com os mesmos requisitos, quer dizer, quem faz 3 pedidos e um é incontroverso, leva. Quem faz um pedido incontroverso ou a revelia, não leva, não tem eficácia nenhuma, porque o recurso de apelação suspende a eficácia da sentença. Então nós estamos realmente diante de não existe o porquê. Há um sentimento de ilogicidade nessa eficácia, simplesmente pelo momento em que é proferida a decisão. Então, nós temos que achar uma solução. Eu acho que simplesmente não adianta a gente realizar essa constatação, estar diante dessa incongruência e não tentar uma solução. Bom, eu vou apresentar, não quero convencer ninguém sobre essas soluções, mas diante dessas circunstâncias eu teria 2 opções. E se alguém tiver alguma mais, por favor, fique à vontade. A primeira pode passar outra. A primeira é interpretar o artigo 1012 e seu parágrafo 1º. O artigo 1012 da Constituição diz: a apelação terá efeito suspensivo. Contudo, não tem efeito suspensivo a apelação. Homologação, divisão e demarcação de terras, condenação a pagar alimento, extinção de resolução de mérito ou julga improcedentes embargos, julga procedente pedido de extinção da arbitragem, confirma, concede e revoga a tutela provisória e decreta a interdição. Bom, e daí? E cadê a decisão parcial, a decisão de mérito com pedidos incontroversos ou a revelia? Eu sairia pela decisão do STJ, eu ia me abeberar na decisão do STJ em relação ao agravo. Eu ia dizer, isso aqui é uma taxatividade mitigada. E, portanto, com base nos princípios fundamentais no Código, que é a efetividade da tutela jurisdicional, eu ia inserir aí um efeito só devolutivo para esse tipo de decisão parcial de mérito, que haja pedido incontroverso e revelia. E tentaria, com isso, solucionar este problema da incongruência. A segunda seria, o que eu acho que para nós, juiz, é importante, é começar a aplicar, que era o tema aí do doutor Vicente, com muito mais generalidade, o artigo 311, inciso 4, ou seja, conceder a tutela de evidência. E a tutela de evidência não há necessidade que esteja apenas amparada em precedentes. Né? Olha o inciso 4º, não é, Vicente? É tão aberto esse inciso da tutela de evidência. A tutela de evidência será concedida independente de demonstração de perigo ou de dano ou risco ao resultado do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito ao autor
e que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. E coloco mais requisito. Estamos diante de uma decisão de cognição exauriente, porque quando o juiz prolata a sentença, ele está em cognição exauriente, e tem mais, diante de um pedido incontroverso ou diante de um pedido em que o réu é revel. Então, nós teríamos que ter mais... Aí, rompendo com essa cultura nossa do Código 73, começar a aplicar mais a tutela de evidência para fugir do efeito suspensivo da apelação, se é que a gente quer dar efetividade a uma decisão à parte que está esperando essa efetividade. Então, eu trago como sugestão para vocês pensarem, analisarem, fazer contraponto em relação a não dar efeito suspensivo à apelação em relação a um pedido final julgado pelo órgão jurisdicional em face de pedidos incontroversos ou revelia. O artigo 942, o artigo 9... Doutora Marga, senhora, por gentileza, a hora que o tempo estiver expirando, pode mexer. Não, estou achando muito interessante. Tá. 10 minutinhos? Então tá bom. 10 minutinhos? Tá. O artigo 942, que é o julgamento colegiado do tribunal, né? A continuidade do julgamento colegiado. Olha, existem críticas, não há dúvida. Muitos criticam esse 942, né? Sob diversas perspectivas. Eu tenho a impressão que existe um aspecto extremamente positivo, que a gente pode avaliar isso pragmaticamente. No que sentido? É o pilar celeridade processual. Por quê? Se nós mantivéssemos ainda a perspectiva dos embargos infringentes, primeiro que era um recurso. Ele tinha que ser sistematizado todo como um recurso. Em segundo, era nomeado um outro relator, não é isso, nos embargos infringentes? Era nomeado um outro relator. Esse relator teria que sentar, analisar todo o processo, fazer um relatório, fazer um voto, e se fosse negado seguimento, caberia agravo regimental nos embargos infringentes. Então, se você for analisar, o procedimento era muito mais lento, formal e demorado. Hoje, com o 942, simplesmente você pode encerrar o julgamento no mesmo dia, se tiver os desembargadores presentes na sessão, ou convocar para uma semana depois. É o que tem acontecido. Se a gente perceber hoje, pelo menos em algumas turmas, algumas sessões, a previdenciária não tem sido mais ou menos assim? Não, a administrativa não tem. Não tem conseguido isso aí? Não tem. Então tá. Então nós temos um contraponto aqui, doutora Marga. Mas nós aqui, por exemplo, no previdenciário, a gente, 2 semanas já está praticamente resolvido. Vamos dizer que seja um mês. Vamos dizer que demora um mês para botar o 942. Os embargos infringentes, que só ficavam na sessão da sessão e com todo aquele rito, provavelmente, se a gente fizer uma análise estatística, eles demorariam muito mais pelo aspecto formal. E mesmo porque o relator tinha que se debruçar tudo no processo para fazer um voto novamente. Hoje não. Quem é chamado para o processo, ele já recebe o processo com um voto pronto ao relator e com outros 2 julgadores já apreciando a questão. Torna-se muito mais simples do que na perspectiva dos embargos infringentes. Mas como a senhora bem colocou, o administrativo ainda não consegue pelo volume de processo. E existe muita crítica realmente ao nível 9942, né? Em alguns aspectos. Bastante. Porque os advogados que não sustentam no julgamento da apelação vêm sustentar no 942. É verdade. Né? Então, ou então nós temos que ouvi-los 2 vezes. Quem vem 2 vezes. Repetir para quem já ouviu, né? É verdade. Também isso influi bastante, é verdade. Pode passar? Esse aí é do 942, decisão unânime, ok. O IRDR. O IRDR, a gente já pode... a intenção é muito boa, né? Como definição de uniformização de jurisprudência e de precedente, você procura definir uma questão em processos repetitivos e se preocupa muito com o risco de ofensa à isonomia à segurança jurídica. Não há dúvida que é uma criação tupiniquim, muito embora a gente foi buscar, né, o legislador foi buscar no direito comparado, né, um pouco do sistema do EDR, mas é uma criação nossa. E em termos de precedente, uniformização de precedente, é um instituto excelente. O problema é o parágrafo 1º do 987 que está causando um prejuízo terrível a esse instituto. Que é o que diz, né, do julgamento e mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial conforme o caso.
O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral, presume-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Então, nós conseguimos agilizar, né, temos aí uma informação, tem que 20 e poucos ERDR no tribunal, né, em torno de mais ou menos uns 14, 15 julgados. Conseguimos agilizar um julgamento do EDR no TRF da quarta. O problema é que o ente público entra com recurso especial e recurso extraordinário. E o efeito desse recurso é suspensivo da eficácia da decisão. Então, nós simplesmente vamos trocar de escaninho. O processo, ao invés de ficar suspenso aqui no tribunal, vai ser suspenso de novo lá no STJ e no Supremo Tribunal Federal, até que um dia se resolva julgar o IRDR dos tribunais de apelação. Então, talvez aqui merecesse uma reformulação legislativa para retirar esse efeito suspensivo. Tem criado muito problema para nós, né, Thaís? Em relação ao RDR, esse efeito suspensivo. E o ente público entra. Não há dúvida que ele vai achar algum espaço para o recurso especial ou para o recurso extraordinário. Pode passar. Outro aspecto, se já estou indo para concluir, um aspecto que eu vejo também que foi nesses 3 anos de grande evolução no novo CPC, em prol principalmente da parte no processo e dos advogados. Quem advogou sabe da dificuldade, às vezes, de levar um recurso ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, em razão, principalmente quando o recurso ele se encerra por aspectos meramente procedimentais e formais. É o pré-questionamento e o voto vencido. O pré-questionamento. A súmula 211 do STJ estabelecia, 211, inadmissível recurso especial quando a questão que, a despeito de oposição de embargo declaratório, não foi apreciada pelo Tribunal Acor. Era incompreensível isso, né? A parte entrava com embargo de declaração para o pré-questionamento, o tribunal dizia que não havia missão, não havia contradição, ele tinha que recorrer no recurso especial, além do mérito, tinha que trazer como preliminar a questão do 535, dizendo, olha, o tribunal não apreciou, ele passou por cima do artigo 535, é omissão, contradição, e ele não avaliou. Aí o STJ anulava, voltava para o tribunal. O tribunal mantinha, não estou vendo nenhum prejuízo, subia e ficava assim ping-pong. Então o legislador, nesse ponto, nesses 3 anos, facilitou muito a vida dos profissionais, o advogado principalmente, ou seja, basta que ele entre com embargo de declaração, se o tribunal entender que não há omissão e chegar no STJ, ele vai julgar o recurso especial, e o STF também, com base no mérito. E mesmo que ele entenda que há omissão e contradição. Isso é expresso no artigo 1025. Consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Está seguindo o pilar de sustentação dele, que é a instrumentalidade, a celeridade e a efetividade de um processo que não fica num ping-pong, vai e volta, vai e volta. Quantos anos demora isso para o processo retornar, para que o tribunal diga, não tem omissão e retorne de novo para os tribunais superiores. Em relação ao voto vencido, acho que é um pouquinho antes, o voto vencido também tendo uma evolução importante, porque se fosse apenas pré-questionado no voto vencido, os tribunais superiores não conheceriam dos recursos especiais extraordinários. Por quê? Porque o pré-questionamento deu-se no voto vencido. Mas daí a gente pergunta, o voto vencido ele faz parte ou não faz parte do acordo? O novo legislador ficou claro, ele faz parte do acordo. Então não há necessidade de entrar com embase de declaração para que o pré-questionamento ingresse também nos votos vencedores. Só com o voto vencido, e a matéria foi discutida no voto vencido, é possível fazer subir o recurso especial, o recurso extraordinário. Sim, é uma evolução importante nesses 3 anos, em prol da instrumentalidade do processo e da celeridade processual. Aqui também nós observamos que a instrumentalidade ela aflora nesse dispositivo do Código de Processo Civil. É o 1026, parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção desde que não repute grave. Isso também é os tribunais de apelação. Isso é em prol da instrumentalidade. Se tem um vício formal e esse vício formal não é grave, por que negar seguimento ao recurso e não permitir que a parte regularize a sua peça processual? Claro que o grande dilema vai ser o que se entende por
O que é grave? Isso vai ficar ao crivo dos tribunais superiores. E com isso possa, de repente, não se dar uma amplitude a esse dispositivo, como o legislador assim o pensou. Uma outra questão também em relação à instrumentalidade, que era um desgaste para os profissionais do direito. A parte entrava com recurso no STJ, só que a matéria que ele levava para lá era matéria constitucional. O processo era encerrado de plano, né? Não se conhecia do recurso, porque o fundamento era constitucional, era do STF. Então, agora, isso aqui me parece uma grande evolução, porque se o STJ entender que é matéria constitucional, ele vai abrir prazo para a parte falar sobre a repercussão geral do Supremo Tribunal. Se o STJ entender que é do STF, ele vai abrir prazo para a parte no 15 dias para falar sobre a repercussão geral e remeterá o processo para o STF. Então, isso eu tenho que aplaudir. São medidas do novo CPC que penso na instrumentalidade do processo e na celeridade processual. Bom, nesse tempo que eu tive aqui, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e fica aí para avaliação de cada um sobre essa temática. Obrigado.